absorção. Absorção é um trade praticamente o contrário de rompimento. Como assim? A teoria por trás ela é a mesma, no seguinte de temos um player, 2, 3, temos alguns players ali defendendo uma região. O caso do rompimento, o que acontece? Aqueles players param de defender e acontece o rompimento. A absorção, ela é o que aqueles players estavam fazendo. A absorção é quando tem um ou mais players em uma determinada região, em um determinado preço, absorvendo, literalmente essa palavra, como se a gente tem uma esponja absorvendo. Então, o que acontece? Eles estão ali paradinho, absorvendo o fluxo que vem contra. Então, é como se eu tenho um Itaú aqui comprando no 19,30. Um Itaú tá comprando. O BES está vendendo, o JP está vendendo, o XP está vendendo, o Tullet está vendendo, tá todo mundo vendendo. Muito fluxo vendedor e o Itaú está absorvendo todo esse fluxo. É tipo assim, como se o Itaú colocasse um lote ali e falasse, vocês querem vender? Pode vender. Vende aí à vontade que eu tô comprando tudo. Isso que é absorção. Então, num trade de rompimento, acontece a absorção. Eu tenho um player absorvendo ali. Só que aí, o que acontece? Ele para de absorver. E aí tem um trade de rompimento. E a gente tem também os trades de absorção, quando aquele player defende bem aquela região, não deixa passar, ele absorve todo o fluxo contrário e depois anda a nosso favor. E é lógico que existem algumas técnicas que a gente vai olhar ali para identificar se a gente vai fazer um trade de rompimento ou fazer um trade de absorção. Porque aqui tem uma dúvida grande. E aí, Letícia, quando que eu aposto no rompimento e quando que eu acredito na absorção? Veremos agora na prática. Vem comigo aqui então para a gente ver agora uma absorção, entender um pouco melhor de como é que funciona essa questão da absorção. Vou soltar o play aqui para a gente acompanhar esse replay, mas antes eu quero mostrar para vocês que estamos em um ativo teve um forte movimento de alta. Então, a gente pegar aqui, ó, da mínima, né, do movimento de mínima até onde subiu aqui, 7,29% de alta, tá? Quem fez esse movimento? Tullet, disparada maior compradora aqui com 600 mil ações. Então, basicamente, ela fez esse movimento junto com Ativa e Necton aqui, né? Mas a gente vê até Ativa aqui com 200 mil. Então, Tullet realmente comprou 3 vezes mais aí que o segundo comprador. Foi ela quem fez boa parte aqui deste movimento. Movimento de alta. E agora a gente vai começar a enxergar aqui uma absorção, tá? O que a gente vai ver, pessoal? Que continua tendo fluxo comprador. Afinal de contas, para que a gente enxergue uma absorção, é preciso que tenha fluxo contra e um fluxo absorvendo. Então, a gente pode ver aqui um times em trade bem comprador, ainda bastante compra. A Tullet, maior compradora, continua comprando. E o Bradesco, que começou a comprar aqui agora também. Então, aqui seguirei dando uma olhada, né? Soltei o play aqui para a gente acompanhar. Muito fluxo comprador. Então, vocês veem que tem ainda bastante fluxo comprador. Tullet, principal compradora, segue atuando aqui. Por isso, o movimento continua, certo? Então, já subindo aí um pouquinho mais. Vou passar um pouquinho aqui para frente, que é a hora que vai começar a dar para enxergar melhor essa absorção, tá? Então, ó, o que a gente enxerga aqui? O mercado subiu, caiu um pouquinho aqui, tá? Então, teve uma queda aqui, entrou um pouco de fluxo vendedor. Aí, primeira coisa, ó, Tullet parou de comprar. Estão vendo que ela era a maior compradora aqui, continua sendo, estava bem forte aqui e agora está reto, parou de comprar. Olha o Bradesco também, que era o maior que estava comprando junto. Tem um tempinho que ele não compra. Então, o que foi essa volta aqui, né? Os compradores pararam aqui e se eu quero ver quem que começou a vender, eu posso vir aqui na evolução do tempo, por exemplo, e colocar aqui, ó, nos últimos 10 minutos, quem estava vendendo. Então, eu venho aqui, ó, quem estava vendendo, JP, XP e Necton. JP, XP e Necton, tá? Ok. A parte importante da gente ver vai começar por agora, por isso que eu pulei para frente, não tem problema. É só para vocês estarem a par aqui do que aconteceu. Então, ó, eu já sei que XP, JP e Necton são players importantes aí da venda, né, nesse momento. Eu vou filtrar, vou colorir a Necton aqui para ficar mais fácil da gente enxergar ela.
botão direito, colorir aqui. Vamos pegar a Necton. Colocar ela. E vou colorir ela aqui também. Então, ela já ficou preto aqui. Colorir de preto. Agentes monitorados. Vamos colorir a Necton por aqui também. Então, ok. Por que eu estou colorindo a Necton aqui? Porque eu vi que ela é um player importante desse movimento. Então, Necton está aqui no book, XP está aqui no Times and Trades, vamos ver se ela vai aparecer no book, JP Morgan, porque eu estou de olho neles, porque são os maiores vendedores aí do momento. Fiquem de olho aqui nessa Necton, tá? Vocês vão ver que vai entrar fluxo comprador aqui e ela vai ficar absorvendo. Então, olha a quantidade de fluxo comprador aqui no 77, olha a força desse fluxo comprador. E tá vendo que hora nenhuma passa do 77? Por quê? Necton absorvendo, tá? Então, isso aqui é a Necton absorvendo o fluxo comprador. Só que, a princípio, eu não estou pensando em fazer uma venda aqui, né? Um ativo bem forte aqui em alta. Olha esse fluxo comprador, vários players comprando. Telet, Bradesco e Ativa, maiores compradores, não estão comprando. Pararam, tá? Não tô vendo eles aqui, ó. Eles estão parados. Mas ainda tem BTG e Goldman comprando aqui e não tem ninguém vendendo junto com a Necton. A princípio, eu tô vendo praticamente ela sozinha. Ó, passou bastante fluxo de compra, fluxo muito forte, bem rápido aqui. Mas bastante fluxo de compra. Vou continuar observando aqui. Olha a XP continua vendendo, Necton, XP e JP eram os players que eu vi que nos últimos minutos mais estavam vendendo. XP vendendo bastante. Deu um pouquinho uma maneirada no fluxo aqui, né? Ó, realmente os maiores compradores pararam. Telet, Bradesco e Ativa tem bastante tempo aqui que eles não aparecem. Agora tá tendo um BTG e um Goldman. Passar 2 minutinhos aqui para frente, eu ponho 34, que aí chega um momento que a gente tem que ver. Ó, quero que vocês fiquem de olho mais uma vez aqui, ó, Necton. Lembra da Necton vendendo lá no 77 absorvendo? Pois bem, Necton voltando a defender aqui, tá? E agora junto com a Telet, quero que vocês fiquem de olho que vocês vão ver a Necton e a Telet aqui. A Telet vai estar sniper. Vocês vão ver, tá? Já tô contando para vocês treinarem o olhar aí. Ó, tá vendo ela aqui no 95 Sniper, ó? Ela vem, olha que entra fluxo comprador, joga o preço lá em cima e ela joga para baixo. Ela tá Sniper aqui no 95. E agora tem uma outra coisa aqui que eu quero que vocês percebam, tá? Talvez vocês vão falar assim, Letícia, mas eu não tinha visto. Tudo bem, não tem problema de vocês não terem visto, realmente foi muito rápido. Mas eu vou mostrar e essa operação é para explicar para vocês como é que funciona uma absorção, tá? Por que eu achei legal de trazer essa, apesar dela ser um nível um pouquinho mais difícil? Porque aqui tem bastante fluxo de compra, gente. Eu imagino que vocês estão olhando e pensando em compra, olhando essa tendência fortíssima de alta, olhando esse fluxo comprador e só conseguem pensar em compra. Justamente por isso eu trouxe essa, para mostrar para vocês como que funciona uma absorção mesmo tendo muito fluxo contra, tá? Então, a outra coisa importante é o seguinte, olha as agressões que a gente tem lá no 4800. Olha aqui, ó, 500, 1.000, 6.000, 3.300, 3.000, são lotes bem grandes, né? E lá não tem muito lote, ó, esse book é um book que não tem muito lote. Vou mostrar para vocês o que aconteceu. Se a gente vem aqui, ó, olha aqui, ó, ideal 3.000 do Itaú. Se eu venho aqui, ó, 3.000 do Itaú, 3.000 do Itaú. Olha o Itaú aqui, ó. O Itaú está iceberg lá no 4800. E agora, aqui, gente, é o seguinte, pode ter o fluxo comprador que for. Igual a gente está vendo fluxo comprador, muita gente comprando.
Porém, eu tenho um Itaú Iceberg no 48, ou seja, enquanto esse Itaú estiver vendendo aqui, o preço não vai passar para o 4801. Não vai passar porque ele está travando o 4800, ok? E eu tenho uma Tullet Sniper no 95. Eu tenho duas defesas fortes. Sniper, Fantasma e Iceberg são defesas que seguram o preço. Não são defesas passivas, de robô passivo, são defesas que seguram mesmo o preço. Então eu tenho a Tullet defendendo o 95 e eu tenho o Itaú defendendo o 4800. Aqui a gente tem um ponto muito grande de absorção. Eu tenho dois players grandes e fortes travando esse preço. Por mais que entre fluxo comprador, só vai subir se a Tullet largar e se o Itaú largar. Eu tenho duas barreiras segurando esse preço aqui, ó. Soltar o play para vocês. E aí, aqui eu vou fazer a operação, na verdade, com vocês. Aqui a gente consegue fazer uma excelente operação com ótimo risco-retorno. Por quê? Eu consigo vender aqui 95, 94, tá? Aqui. Por quê? Porque eu tenho a Tullet defendendo aqui. E eu consigo ter um stop aqui controlado e garantido lá no 4800. Se a Tullet para de defender aqui, eu consigo zerar 96, 97, ou no pior das hipóteses, eu consigo zerar lá no lote do Itaú. Porque o Itaú está Iceberg aqui. Então, se eu vejo que a Tullet parou de defender o 95, eu consigo, se entrar fluxo comprador aqui, zerar com tranquilidade. O Itaú é o terceiro maior vendedor, ó. Ele é um player importante, ele já teve bem comprado e está bem vendido agora. É o terceiro maior vendedor do dia. Então, eu tenho o Itaú defendendo, eu tenho a Tullet, que era a maior compradora, então ó, a Tullet, que era um player fortíssimo na compra, começando a vender, e eles defendendo o 95 e o 00. Opa, deixa eu pôr minha ordem aqui pra gente entrar. Eu vou fazer a operação com vocês. Ó, se eu entro com 1000 ações aqui, e se eu estopo lá no 4800, eu vou estopar R$50, tá? Então, eu estou assumindo um risco aí de R$50. Que horas que eu posso, por acaso, eu posso deixar aqui, ó. Ah, eu vou estopar se o Itaú não defender, tá? Mas eu não quero estopar se o Itaú não defender. Eu quero estopar se começar a entrar fluxo comprador e apertar ele aqui. Porque aí o meu risco é controlado. Se eu for estopar a hora que romper o Itaú, né? Deixa eu até pausar aqui para falar. Se eu for estopar a hora que romper o Itaú, eu vou pegar um stop maior. Eu vou tomar um stop aqui de uns 10 centavos em vez de 5, tá? Então, eu estou contando, eu estou deixando aqui por via das dúvidas, mas eu vou estopar aqui se começar a entrar fluxo comprador em cima do Itaú. Por que eu não vou estopar ainda? Porque eu tenho a Tullet defendendo aqui, eu tenho a Tullet Sniper defendendo. Né? Então, eu tenho duas barreiras. Eu estou aqui de olho na primeira e se começarem a apertar a segunda, eu saio. Essa é uma operação com risco-retorno super tranquilo. E é uma operação de absorção, porque eu tenho fluxo comprador e alguns players na venda absorvendo esse fluxo, tá? Lembrando que tem a Necton também, que mais cedo estava aqui também lá no 77, no 90 e poucos, absorvendo. Olha o tanto que o Times and Trades ele é mais comprador, né? Tem mais fluxo de compra. Por que não sobe? Tendência de alta, fluxo comprador. Por que não sobe? Porque tem players travando aqui, absorvendo, que não deixam subir. Ó, a Tullet está por aqui. Olha o fluxo comprador. Olha a Tullet aqui. De vez em quando aperta um pouquinho o Itaú aqui, mas logo o Morgan volta, a XP, a Tullet. Então, eu tenho players defendendo essa região aqui. Eu tenho players absorvendo essa região. Por mais que o fluxo seja comprador... Opa, olha a Tullet. Tullet veio boletando aqui para baixo, tá? Então, ela começou a vender mais para baixo aqui, ó. 79 já. Então, por mais que eu tenha um fluxo comprador, eu tenho players passivos. Opa, olha aqui, ó, tem um lote de 80 mil aqui, ó, 85. Vamos lá ver de quem que é.
85, Tullet. Então, olha a Tullet querendo vender aqui, mostrando o que ela quer vender. A gente viu com o robozinho ali, a gente viu ela sniper, a gente viu ela com os robôs passivos, agora ela colocou um lotão. Olha a Tullet aqui no 70. Tá vendo que tem fluxo de compra? Só que por que não sobe? Porque a quantidade de players passivos absorvendo este fluxo comprador é maior do que o fluxo de compra. Então, a gente tem uma dúvida muito grande, né, Letícia, porque a gente tem que olhar mais para o Times and Trades. Então, Times and Trades está comprador, tem um monte de gente comprando, por que não está subindo? É sempre importante observar os players que estão passivos também. Então, lá em cima a gente tinha Tullet e Itaú passivos absorvendo todo este fluxo comprador. E agora começou a entrar um pouco de venda, né? Tullet, BTG, XP, agora aqui já está bem meio a meio o Times and Trades, começou a entrar um pouco de fluxo vendedor. E aí se a gente junta a absorção, players que defendem, players que absorvem o fluxo contrário, com o fluxo ativo, a gente vai ter esse movimento aqui de queda. Então, eu vou passar um pouquinho aqui para frente para mostrar para vocês, que a absorção em si, que eu queria ter mostrado era ali em cima. Ah, tem que tirar a ordem aqui para poder passar para frente. Então, vejam que segue tendo um pouco de fluxo comprador. Mas, ixi, olha onde já está. Ó, já está R$1 para baixo. Chegou lá na VWAP, ó, já está R$1 para baixo. Então, aqui rolou uma absorção mais uma virada de fluxo. Vou colocar uma ordem aqui para sair para ver se pega. Ó. 830 aqui, né? Tá 83 centavos para baixo. Porque se eu vendi 1.000 ações, né? 83 centavos no momento. Pegou. Aqui, ó, rolou uma absorção, onde a gente tinha fluxo comprador. Olha aqui de novo. Entrando bastante fluxo comprador, só que tem pessoas absorvendo, fluxo absorvendo. Rolou uma absorção onde a gente tinha bastante fluxo comprador pressionando a região, só que a gente tinha, olha aqui inclusive, tá vendo esses dois pavios aqui bem no 4800, ó, se a gente colocar aqui máxima, 4800, máxima, 4800. Tinha fluxo comprador aqui, só que tinha o Itaú, a Tullet absorvendo esse fluxo comprador. E depois aconteceu o que a gente chama de virada de fluxo. Começou a entrar um fluxo ativo vendedor, pessoas vendendo também, o que deslocou este preço aqui para baixo, dando esse movimento aqui de queda que a gente viu acontecendo. Então, a absorção nada mais é do que quando, apesar de um fluxo contra, eu tenho players de forma passiva, na grande maioria das vezes, de forma passiva no book de ofertas, que está absorvendo aquele fluxo contra. E aí, o que eles fazem? Eles seguram o preço, não deixam o preço passar. E a hora que entra fluxo ativo, desloca o mercado a favor da absorção. Então, a gente tem absorção e rompimento numa mesma ideia. Poderia aqui, ó, romper, certo? Então, se por acaso a Tullet parasse de vender, a XP parasse de vender, ficasse só o Itaú e BTG comprando, XP comprando, Tullet comprando, todo mundo comprando aqui, ficasse só o Itaú, a chance de romper era maior, porque a gente ia ter vários players comprando, um fluxo comprador bem forte, contra um player vendendo, por exemplo. Ali teria um possível rompimento. Então, sempre a gente vai ter em um ponto um possível rompimento ou uma absorção e uma entrada de fluxo contrário. E nós vamos validar o que tem maior probabilidade de acontecer de acordo com o contexto do fluxo como um todo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um exemplo um pouquinho mais difícil para não ficar muito mamata para vocês, brincadeiras à parte, mas é realmente para vocês entenderem aí de um fluxo um pouco mais forte, um pouco mais rápido, como também pode acontecer uma absorção. Treinaremos muito mais visualizar isso
Nos próximos exercícios, nos próximos exemplos, fiquem tranquilos que veremos bastante exemplo para que fique mais claro aí para vocês como é que funciona essa questão de absorção.